Cumprimentamos nossos amados irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chegamos em um final de trimestre. Trimestre esse que traz o fim da lição de número 13, é uma vida de frutificação. O nosso textuário está em João 15, versículo 2. A verdade prática diz: o crente só terá uma vida frutífera se estiver ligado à videira verdadeira, Jesus Cristo. Leitura bíblica em classe. João 15, versículo de 1 ao 6. Hoje nós vamos estudar sobre a frutificação na vida diária, na vida do servo e da serva de Deus, na família, no ministério. Uma vida diária de frutificação. Então, a introdução vai falar, nesta última lição do trimestre, estudaremos a respeito da frutificação na vida do crente. Primeiro ponto, a videira e seus ramos. Aí nós vamos ver também lá na frente um fundamento da frutificação espiritual, que é firmado no amor de Cristo. Porque o amor é a base da frutificação. Chamados para frutificar. Aí nós temos aqui Paulo ensinando o relacionamento dentro do lar para uma frutificação verdadeira e sincera. Hoje a aula será sobre frutificação. Glória a Deus. Meus amados irmãos, o que nos chama a atenção nesta aula de hoje, a leitura bíblica em classe. Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa para toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estáis em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não tiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim, eu sou a videira verdadeira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, com uma vara, e secará, e as colhe, e lança no fogo, e a ardem. Então nós aprendemos, a partir deste momento, sobre a frutificação, que não importa pelo fato que nós estamos ligados à videira verdadeira. A importância é dar fruto, porque o Pai é o lavrador e Ele quer que andemos com a vida frutificando, isto é, produzindo fruto. O fruto da videira é a uva, que traz alegria, a uva que traz exatamente o vinho, traz a mesa, a comunhão. Então nós vemos que a importância de frutificar não é pelo simples fato de estar em Cristo, porque nós temos uma base nesta frutificação, que é o amor, que vai dar base para nós frutificarmos em amor. Então vamos aprendermos aqui um pouquinho sobre a frutificação. Olha aqui, meus irmãos. Isso aqui representa uma vara seca, que no Antigo Testamento Deus perguntou a Moisés: o que tu tens na mão, Moisés? Moisés tinha um bastão, e esse bastão era importante para Deus usar. Então, cada tribo, nós vemos que tinha o seu bastão. A tribo de Judá, a tribo de Levi. Então, cada tribo tinha seu bastão. A de Moisés era a tribo de Levi, que era a mesma de Arão. Por isso que Moisés passou o seu bastão ou a vara para o seu irmão Arão. Mas só que Deus pediu que as varas fossem colocadas no testemunho, isto é, dentro da congregação. Isto acontece que o ministério de Arão estava realmente falhando. O Levítico. Primeiro, Arão e Miriam
eles tiveram problemas com Moisés. Eles queriam exatamente a liderança e eles tiveram ciúme e quiseram ficar na frente do povo. Mas Deus mostrou que a liderança está com Moisés. E aquela rebelião que houve mostrou exatamente uma murmuração. O povo começou a murmurar. E desta forma, Deus ele tinha que fazer com que o ministério de Levi ou de Arão fosse florescido. E aqui que nós vemos a frutificação. Por quê? Porque eram 12 tribos, agora nós temos 12 varas. E todas Deus pediu para ser colocado dentro do tabernáculo. E ali havia uma caixa com 2 tábuas de lei. E essas 2 tábuas de lei eram exatamente o testemunho. Por isso que a caixa vazia era caixa, era uma arca. Mas com as 2 tábuas era chamado de testemunho e não só de arca. Então, o crente, quando frutifica, ele tem a palavra de Deus no coração, que são as tábuas gravadas no coração. Por isso que, quando estamos na presença de Deus e a palavra de Deus está em nós, nós não somos simplesmente uma caixa. Nós temos a palavra, a presença, e assim nós temos uma vida de frutificação. Deus mostrou para o povo de Israel que o ministério de Arão estava sendo recuperado, restaurado, ressuscitado. Por quê? Porque foi lançado dentro da arca do testemunho. E ali a presença de Deus fez com que, exatamente, esta vara viesse a florescer. Aí nós temos aqui, ó, o florescimento do bastão ou da vara de Moisés. Certo? Veja, meus irmãos. A Bíblia diz que começou a florescer. Veja como se frutifica. Como é que eu frutifico a minha vida? Na presença de Deus. Na presença do Senhor. Esta é a forma da frutificação. Sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer. E esta vara ou este bastão, qual era a natureza? De que planta ou de que árvore ele era? Nem Moisés sabia de início. Só teve conhecimento quando Deus fez a frutificação. E começou exatamente a brotar. Exatamente a brotar. A brotar. Então, esta vara, ou este bastão, que estava seco, na presença de Deus, começou a brotar. Ficou brotando como se fosse uma árvore. Uma árvore. Veja, meus irmãos. Uma árvore de amendoeira, brotando exatamente aqui, ó, no bastão, né? Que nós observamos que estava na mão de Arão. Então, veja, meus irmãos. Veja como foi que ficou, ó, esta árvore. Está entendendo? Olha aí a árvore. Aí Deus mostrou que há uma necessidade do florescimento, disse Jesus, na vida do cristão. Eu sou a videira verdadeira. Jesus é a videira verdadeira. E na Bíblia nós temos mais falado na Bíblia 4 tipos de árvore. Nós temos a árvore conhecido como amendoeira, que dá azeite. Nós temos a palmeira, nós temos a videira e nós temos também a oliveira. Então, são tipos de árvore que são muito mencionados na Bíblia. E nós temos que a amendoeira e também a oliveira são produtos que são extraídos o azeite para curar as feridas, para ungir os enfermos, para ser usado no candeeiro, no candelabro. Então, estes são os elementos que são usados
extraído exatamente destas plantas. Por exemplo, a videira se extrai a uva, da uva faz o vinho, e do vinho se leva à mesa, da mesa da comunhão. Jesus disse, este é o meu sangue. Então, a videira é uma representação do próprio Jesus e do Espírito Santo, porque Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, mas o Espírito Santo tem exatamente 7 espíritos. Então, o Espírito Santo tem exatamente 7 espíritos que se manifesta exatamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na vida do homem de Deus. Manifestou-se na vida de Jesus, manifesta hoje na nossa vida. Nós podemos ver isso exatamente no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 11. Isaías, capítulo 11, versículos 2 e 3. Vejamos. O versículo 1. E será um ramo do tronco de Jessé. O tronco. Então, o tronco de Jessé é exatamente a presença de Jesus. Então, Jesus é o tronco de Jessé. Nós vemos na genealogia saindo exatamente de Natã, vindo por Maria. Então, ali é exatamente o tronco de Jessé, que gerou Davi, Davi gerou exatamente Natã, Natã veio Jesus. E aqui nós temos nesta base, aqui é a base dessa planta, nós temos Jesus, certo? E que é o enviado. Por isso que a base é apostólica, porque Jesus foi enviado e também enviou os 12, apostólica. Então Jesus enviou os 12 apóstolos. Então a base é apostólica. Aí nós temos exatamente as belezas das flores. Essas belezas aqui, vamos dizer, das maçãs de amêndoas, nós temos as flores e o fruto. As flores representam exatamente o mestre. Sim, é o mestre que embeleza a vida da igreja através do ensino da palavra. É o mestre que fala exatamente de Jesus. Isto nós podemos ver quando, no versículo de número 2, que diz o seguinte: e repousará sobre ele o Espírito Santo do Senhor e o Espírito de sabedoria. Então, o Espírito Santo do Senhor, o Espírito de sabedoria. 3, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho. Aí nós temos aqui o Espírito de conhecimento, o Espírito de temor. Então, repousará sobre ele o Espírito do Senhor Jeová, o Espírito de sabedoria, Espírito de inteligência, Espírito de conselho, Espírito de fortaleza. Então, nós vemos que 4 tipos da manifestação do Espírito, 4 sétimo, é falando sobre conhecimento. Então, nós temos 4 desses aqui falando sobre conhecimento. Por exemplo, sabedoria, inteligência, conselho e de conhecimento. Então, estes são as manifestações do Espírito Santo na nossa vida para o conhecimento do povo de Deus a respeito da sua palavra, a palavra de Deus. Aí nós vemos o seguinte: a importância do estudo dentro da igreja. Nós vemos que muitas pessoas estão fechando os seus seminários, não querem estudar a palavra, e até outros acham que seminário é para criar as cobras. Infelizmente, existem muitas mentes de líderes, pastores, que pensam que estão criando cobras. Mas não sabem eles, se eles continuarem nesta mentalidade, eles são verdadeiras, eles quem são as verdadeiras cobras. Por quê? Porque se ele pensa que vai criar cobra, então a natureza dele é de cobra. Então Jesus, ele mostra
que existe quatro manifestações que são sobre ensino. E Jesus escolheu a principal. A principal manifestação do Espírito Santo é exatamente o espírito de temor. Aí nós temos a principal aqui, ó, o espírito de temor. Então, Jesus escolheu exatamente essa principal aqui para andar no seu ministério, para que houvesse a manifestação das outras 6 manifestações do Espírito Santo. Nós podemos provar aqui, versículo 3, quando diz: e deleitar-se-á no temor do Senhor. Então, o Senhor tem prioridade, exatamente na base principal, nesta arte, andar em temor. Porque não adianta ter conhecimento se não tiver temor. Não adianta ter sabedoria se não tiver temor. Não adianta você ter as outras 6 se não tiver temor. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aí nós vemos, meus amados irmãos, a importância da frutificação que nós temos na Bíblia, que o crente, ele tem 9 dons e 9 frutos. Vejamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 frutos. Veja aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dons. Então, a vara ou o bastão de Moisés, ao florescer, tornou-se em uma árvore de amendoeira. Isso você pode ver lá em Levítico, lá em Êxodo, vocês podem ver que ela floresceu e deu amêndoas. Deu amêndoas em forma de um candeeiro. Mais na frente, Deus faz o candeeiro com base nisso aqui, ó. A base do candeeiro, a base para fazer o candeeiro de ouro maciço, lavrado a martelo, foi exatamente a vara, o bastão, que Moisés utilizou e passou para o seu irmão Arão. Então, é necessário frutificar. Primeiro, quando nós frutificamos, nós estamos renovados. Quando nós frutificamos, nosso ministério é reconhecido. Quando nós frutificamos, nosso ministério é ressuscitado, é restaurado. Então não basta estar em Cristo, porque se não der fruto, esta vara vai ser cortada. Este ramo vai ser cortado. É aonde passa a seiva. A seiva vem do agricultor que cria, passa por dentro dos tubos. A seiva passa por dentro dos tubos, para que haja exatamente a fruta. A fruta. Então, é exatamente aqui a dependência que nós temos de Cristo. Então, Cristo é exatamente o castiçal. Castiçal. Porque o castiçal é exatamente esta base aqui central, esta haste central, que revela também em memória a vara ou bastão que floresceu exatamente na vida do povo de Israel através de Arão, para que Deus restaurasse o ministério levítico, que havia sido exatamente enfraquecido por causa da rebelião de Miriam e Arão. E o povo começou a murmurar. E dessa forma, para Deus levantar exatamente o ministério de Arão, Deus floresceu o bastão, a vara de Arão. Então nós vemos que a necessidade do florescimento, a necessidade de nós estarmos frutificando. Então é bênção frutificar. Se nós temos nossos irmãos que têm dons, frutos, que estão frutificando, não é questão de nós invejarmos ou sentir ciúme. Vamos frutificar. Muitas pessoas chegaram nas folhas. Pode aguardar, irmãos. O fruto já está pertinho. Nós temos as flores e, por fim, o fruto.
Então, tem pessoas que estão frutificando, estão nas folhas. Outros estão nas flores. E outros já estão nos frutos. Então, a importância é de frutificar. Porque quando nós frutificamos, nós temos mensagem nova. Porque nós usamos o azeite que não é nosso. Nós usamos o azeite que é do outro. Isto é, do Espírito Santo. Nós não utilizamos a unção do homem, a unção própria. É o Espírito Santo que usa a seiva que vem do Pai e passa exatamente para os frutos. Então, aqui são os irmãos. E nós estamos ligados um ao outro em Cristo, a arte principal. E desta forma, nós recebemos a unção do outro. Isto é, dos nossos irmãos que estão cheios da palavra, que utiliza a profecia, o ensinamento bíblico. Temos que ser humildes para aprender. Temos que ser humildes para sentar, para aprender uns com os outros. Mas muitas pessoas, infelizmente, não se humilham diante de Deus, não quer receber o azeite do outro. Desta forma, eles utilizam só uma mensagem só para onde vai. Só prega numa passagem só, porque ele não busca conhecimento. A página da sua Bíblia, a página 200, já está toda amarela, porque só prega ali, só prega ali. E de tanto ele cuspir, a página já está toda amarela. Ele não procura conhecimento, ele não procura conhecer o Senhor. Jesus mostra que são 4 sétimos que o Espírito Santo está na igreja trazendo exatamente conhecimento. Conhecimento. E o povo sofre por falta do conhecimento. E temos que ter o cuidado para não falhar e para frutificar. Então, a videira é um tipo do sangue que produz o vinho e do sofrimento de Jesus. É preciso a videira para ter o vinho, para utilizar na comunhão, na mesa do Senhor. A videira também fala exatamente da redenção, da qual Jesus derramou seu sangue. A oliveira, uma outra árvore, ela tem o seu azeite de oliva. E ela serve para usar no candeeiro. Então Deus, ele ordena que usamos no candeeiro exatamente azeite da oliveira. Veja, meus irmãos, o azeite não pode ser da própria árvore, ou seja, da própria amendoeira. Você não pode usar o seu próprio azeite, você tem que usar o azeite do outro, que está cheio do Espírito Santo. Você tem que aprender com o outro. Aprender do Senhor, aprender do Espírito, aprender de quem Deus usa. Então, veja que Deus ordena que o óleo da azeitona, produto da oliveira, seja utilizado nas canas, para que haja luminárias no tabernáculo. Então, nós temos aqui as luminárias. Olha aqui as luminárias. As luminárias. Então, as luminárias são iluminadas através do óleo da oliveira, que é passado pelas canas e vindo até exatamente aqui essas luminárias. Então, Deus é muito sábio, irmãos. Sabe que o nosso ministério precisa ser florescido, porque ele passa pela prova no nosso ministério. E se nós não tivermos cuidado, ele fica seco, que nem a vara que estava nas mãos de Moisés e de Arão. Então, a importância da frutificação. E para que isso aconteça, é necessário fidelidade. Sim, fidelidade por quê? Porque este bastão, a vara seca, que representa a vida daqueles que não são fiéis, precisa entrar dentro da caixa, onde nós temos 2 tábuas. Então, ela vindo para cá,
representa a presença de Deus aqui. E ela aqui, perto da palavra, ela vai florescer. Então, se as palavras de Jesus estiverem em vós, e vós estiver em mim, isso haverá uma frutificação. Então, é importante a sua vida, o seu ministério e também a sua mensagem. Porque você tem que ser um bom pregador. Você tem que ter muitas mensagens já preparadas no azeite para ministrar aonde você for chamado. Então, 9 frutos, 9 dons. Somando 9 com 9, temos 9 mais 9, 18. Mas ainda tem 4 aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Esses 4 aqui, somando, dá 22. 18 com 4, 22. Dividido aqui por 2, dá igual a 11. 11 é o número dos discípulos fiéis de Cristo. Porque um se perdeu, que era Judas. Então, representa exatamente os discípulos fiéis de Cristo. Por isso que é importante nós frutificarmos, porque nós vamos ser referência para outras pessoas. Porque a vara, o bastão que estava nas mãos de Moisés, tornou-se em uma verdadeira amendoeira, transformando assim, frutificando em Deus. E Deus pegou esse tipo, fez o candeeiro. Olha, meus irmãos, o candeeiro que Deus fez. Ó, Deus fez o candeeiro. Esse candeeiro é exatamente, a princípio, a vara de Moisés, que é essa parte central, que frutificou, ó. Frutificou. Ó, frutificou. Essa frutificação é importante porque é onde está a nossa vida, o nosso ministério. Glória a Deus. Então, veja, meus irmãos. Olha aqui, ó. Representa a vida do Espírito Santo em nós. Representa o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 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 São 3 maçãs de amendoeira em cada arte. São 3, representando a plenitude da divindade na vida do cristão. Veja que a frutificação só existe em Deus. Aí nós temos exatamente aqui, ó. Ó, aqui nós temos os frutos e aqui os dons. Então, nos frutos nós temos o amor, o gozo e a paz. Nós temos a longanimidade, a benignidade e a bondade. Nós temos a fé, a mansidão e o domínio próprio. Aí nos dons nós temos os dons de curar, os dons de discernimento de espírito, a profecia. Nós temos a ciência, a interpretação de língua, a fé, milagres, dom de línguas e dom de sabedoria. Então, 9 frutos e 9 dons, mostrando que é importante frutificar, porque é na frutificação que estão os dons e os frutos. Mas veja que você depende um do outro e de Cristo. Por isso que o castiçal, que é o candeeiro, que é o todo, é isso aqui todo. O castiçal é somente a arte principal. E o candeeiro é isso todo. Você pode ver na Bíblia, lá em Levítico, vai falar do castiçal, da arte principal, e vai falar do candeeiro como um todo. Então a igreja é tipificada como candeeiro, como se fosse uma árvore. Israel também é tipificado como uma árvore.
a figueira. Jesus tem tipo na Bíblia como uma árvore, que é a videira. Então, irmãos, se você é de amendoeira, você precisa do azeite da oliveira e só se encontra no outro irmão. Então, aprendemos uns com os outros. Se você é da videira, você precisa produzir fruto. E o fruto é a uva. Se não tiver uva, o agricultor não fica satisfeito. Porque não vai ter alegria, não vai ter mesa, não vai ter comunhão. É preciso a frutificação para que haja a comunhão. Por isso que Jesus disse, se não frutificar, vocês vão ser cortados. Aí nós temos exatamente essa manifestação do Espírito Santo. Olha aí, ó, nas 7 artes. São 7 artes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 artes. Representação da maravilhosa plenitude do Espírito Santo na vida do cristão. Veja a importância de frutificar, de estar sempre aos pés do Senhor. Então, meus amados irmãos, não desista, não abaixe a cabeça, não pare na caminhada. Se acha que está um pouco seca, que está secando, não desista. Não seja como Eliseu, ou seja, como Elias. Elias desejou morrer e Deus levou a sério. Então nunca pense nisso, porque Deus leva a sério. Se você, eu estou seco, eu não vou mais, eu não aguento mais, eu vou desistir, pode ter certeza que Deus leva a sério isso. Deus já tem preparado outra pessoa para estar no seu lugar. E você não pode deixar que as outras pessoas venham para o seu lugar. Moisés, ou seja, Eliseu foi o sucessor de Elias. Elias disse, eu quero morrer, Senhor. Aí quer morrer, então venha para cá. Então Deus levou, arrebatou e deixou Eliseu para continuar o trabalho. Então Deus leva a sério. Quer ir para o céu? Ou quer frutificar? Então, vamos frutificar, porque esta é a vontade de Deus. Esta é a vontade do Senhor. E nós temos uma prioridade na nossa vida, é o espírito de temor para frutificar. Então, somos pessoas que temos que frutificar juntamente com o nosso irmão. Jamais ter ciúme, como aconteceu com Jonas, quando pregou lá em Nínive. Quando ele pregou, aquele povo ia ser povo de Deus, porque se arrependeu. E realmente aconteceu. Aí nós vemos o seguinte, que Jonas não queria que Nínive se convertesse. Jonas odiava aquele povo. Queria que Deus descesse fogo do céu e matasse, assim como aconteceu em Sodoma e Gomorra. Mas, meus irmãos, não é este o trabalhar de Deus. O trabalhar de Deus é frutificação. E requer também salvação de almas. Para que venham povos, línguas e nações. Porque isto aqui é a manifestação de 3 povos. Gentios, judeus e igreja. Então, está no candeeiro os 3 povos em um, que é chamado igreja. Então, a igreja é constituída de todos os povos. Por isso que o candeeiro é uma representação também da evangelização. Porque temos que frutificar. Temos que frutificar. Então, meus irmãos, não fica caído, não. Não fica pensando em desistir, não. Se está seco, dirigiu uma congregação, começou com 50, e por causa da sequidão que estava no bastão, na planta, na vara, nas flores, no fruto, caiu tudo, e agora é menos 5, não fica triste, não. Deus tem o melhor para a sua vida.
ele vai frutificar. Só basta você estar na presença de Deus, na arca do testemunho. Não basta ser uma arca, tem que ter testemunho, tem que ter Bíblia, tem que ter palavra. É por isso que nós temos que procurar exatamente estar diante do Espírito de Deus, que ele se manifesta de forma cêtupla, ou seja, de 7 manifestações. Então, esta é a primeira parte da nossa aula, que vai falar sobre a frutificação. Vamos para a nossa segunda parte, que vai falar sobre a frutificação na vida da nossa família. Então, nós vamos falar como ela funciona, que está lá no terceiro ponto. Vamos lá. Diz a nossa lição, chamados para frutificar. Vejamos, meus irmãos. Chamados para frutificar. Aí nós temos aqui, revestidos de amor. Frutificar em nosso relacionamento espiritual. Passamos a experimentar uma maior comunhão com o Pai, mediante a oração e jejum e leitura da palavra de Deus. Ter um relacionamento conjugal frutífero. Então, relacionamento conjugal frutífero. Então, nós vamos ter um relacionamento conjugal frutífero. Então, relacionamento em família. Aí vai falar que se a palavra estiver em nós, um relacionamento familiar. Então, vamos lá. Ele utiliza, o comentarista da lição, Efésios, capítulo de número 5, versículo 22. Ele utiliza, vós mulheres, submetei aos vossos maridos. Então, ele começa exatamente com a mulher. Então, vamos aqui, ó. Então, ele começa com a mulher. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, são 6 vós que nós temos nesta passagem. Então, vamos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vós, mulheres. 1, 2, 3, 4, 5. Então, são 6. Pronto. Ele começa, vós, mulheres. Depois ele vai falar sobre os maridos. Vós, maridos. Aí nós temos os filhos, vós, filhos. Veja aqui, irmãos, como é que funciona. E depois nós temos aqui pais, servos. E aqui, por último, senhores. Então, mulheres, marido, filhos, pais, servos e senhores. Aí nós temos o seguinte. A recomendação de Deus para essas pessoas. Mulheres, submetei-vos. Olha aí a importância aqui, ó. Submetei-vos aos vossos maridos. Olha aí como é que vai funcionar. É uma engrenagem aqui, ó. Então a família é uma máquina. Então, começa aqui na base principal, que é a mulher. A base da família não é o homem. Por isso que diz a Bíblia que a mulher sábia edifica a sua casa. Mostrando que a base da edificação não está no homem. Está na mulher. Então, a mulher, a importância do papel para a edificação de um lar. Ok? Edificação de um lar. Então, vamos aqui. Vós, mulheres, submetei-vos
aos vossos maridos. Então, a submissão é exatamente estar sub. O marido tem uma missão, a mulher está sub, ou seja, debaixo dessa missão. O marido recebe a missão de levar a palavra, de obra missionária, até mesmo na vocação do ministério, ou secular mesmo, do trabalho. Então, ela tem que gostar da função que Deus deu ao marido. Seja qualquer área da vida que Deus deu ao marido, a mulher tem que se submeter, tem que gostar, tem que dizer, meu filho vai dar certo, tem que se submeter em amor. Porque essa submissão vai gerar exatamente o que? No marido, amor. Por quê? Porque nós temos na Bíblia o homem de Deus, Paulo, falando sobre vós maridos, amai as vossas mulheres. Então, há uma engrenagem perfeita. Por quê? Porque quando chega nos filhos, está escrito, vós filhos, obedecei. Então, os filhos obedecem. Obedecei aos vossos pais. Ok? Pais, não provoquei a ira. Então, os pais não podem provocar a ira nos filhos. Servos, obedecei aos vossos senhores. Senhores, o que é que os senhores faz? Não ameace. Então, os senhores não é para ameaçar. Por quê? Porque isso aqui é engrenagem. Isso só funciona quando está exatamente a mulher submetendo ao marido, o marido amando a mulher, os filhos obedecendo a pai e mãe, aos pais, e os pais não provocando a ira aos filhos. Os servos obedecendo aos senhores, e os senhores não ameaçando aos seus servos. Então, nós vemos o seguinte, a importância desta engrenagem funcionar, sem nenhum falhar. Por isso que nós temos aqui chamado de felicidade. Por quê? Porque a felicidade é quando a mulher se submete ao marido. E quando o marido a ama. E quando os filhos obedecem. Então, quando quebra-se esta engrenagem, a mulher é barraqueira e não quer se submeter, o que é que acontece? Começou a quebrar. Então, se aqui não funciona, já quebrou a engrenagem. Então, o marido não vai amar. Os filhos não vão obedecer. Os pais vão irar-se com os filhos. Isto mostra exatamente que para ter felicidade na família, é preciso exatamente ouvir a voz de Deus nos quesitos para a mulher submeter, para o marido amar, os filhos obedecer. Então, como é que os maridos amam a sua mulher? Primeiro, o papel fundamental da mulher, submeta ao seu marido. Olha, a igreja é tipo da mulher. Certo? O marido é tipo de Jesus. Por quê? Porque amai as vossas mulheres, porque assim como Jesus amou a igreja. Então, Jesus amou a igreja. Aí nós vemos o seguinte, o marido, ele tem o espelho que é Cristo. A mulher tem o espelho que é a igreja. Então, se a igreja se submete ao seu marido espiritual, que é Cristo, então a mulher submete ao marido em amor. Porque Jesus amou a sua esposa, ou seja, a igreja, com amor incondicional, provando que o marido deve amar a sua mulher de forma incondicional. Então, nós temos na Bíblia respaldo mostrando tipos de que o marido deve amar, como Cristo amou. E a mulher tem que obedecer como
exatamente a igreja obedece. Como é que isso acontece? Conversando o marido com a mulher, dialogando-se. Primeiro, a igreja não ora a Jesus, não fala com Jesus. Então, um bom relacionamento há uma submissão, há um amor. Então, é necessário a submissão da mulher e o amor do marido. Para quê? Para quando os filhos ver que está funcionando essas duas engrenagens, submissão. Os filhos vê. A minha mãe se submete ao marido, ou seja, meu pai. O meu pai ama minha mãe. Desta forma, eu obedeço, porque está tudo bem. Mas só que, quando o marido não ama e a mulher não se submete, os filhos não vão obedecer, porque a cadeia já se quebrou. A engrenagem já se quebrou. Então não há felicidade. Quando os pais provocam a ira nos seus filhos, quando é que isso acontece? Não é ele ensinando a palavra, doutrinando, ensinando o filho, corrigindo o filho. A ira acontece quando ele tem uma outra. Ok? Então, quando os pais, o homem tem uma outra mulher e a mulher tem um outro homem. Então, isso provoca ira nos filhos, porque os filhos não aceitam de forma alguma que os seus pais se separem e que seu pai seja de outra mulher e sua mãe seja de outro homem. É uma ira que não tem fim. Está por dentro do coração dos filhos. Então, quando diz, pais, não provoquei a ira dos vossos filhos, é porque os pais não podem ter um relacionamento extraconjugal. Por quê? Porque vai provocar a ira nos filhos. Isso nós podemos ver exatamente aqui em Efésios 5:22. Aqui nós podemos ver Efésios 5:25. Aqui nós podemos ver Efésios 6:1. Aqui nós podemos ver Efésios 6:4. Aqui nós podemos ver Efésios 6:5. E aqui está em Efésios 6:9. Então, podemos ver tudo isso na Bíblia. Esta engrenagem, esta máquina funcionando de uma forma perfeita. E se os servos fazem os seus serviços direitinho, são pontuais, não reclamam, por quê? Porque os seus pais não provocam, ou seja, eles veem os pais dos filhos não provocando a ira, que são os senhores, que não provocam a ira os filhos, os senhores estão em perfeita comunhão, submetendo a mulher e o marido amando, então os servos vão obedecer, porque a família é exemplar. Então, nós vemos que os servos vão obedecer aos senhores. E os senhores, é automático isso aqui, irmãos. Se os servos obedecem, então os senhores não ameaçam. Se a mulher submete, o marido a ama. Se o marido a ama e a mulher submete, os filhos obedecem. Isso é automático. De uma forma que nós podemos ver isso dentro de um lar ou numa empresa. Então, meus irmãos, que Deus abençoe a todos vocês. Nós poderíamos prolongar mais a aula, mas já estamos aí com mais de 49 minutos de aula. Então, Deus abençoe a todos. Ficamos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.